cantar em teu amor pra sempre. Os adultos também. Cantar em teu amor pra sempre. Uma volta aí que pela medicina, certamente deveria perder os 2 rins, mas o Senhor estendeu suas mãos e trouxe a misericórdia. Pode subir aqui, pode subir aqui. Levante sua mão direita para cá. Vamos agradecer a Deus por essa família, por essa criança. Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor fez na vida dessa criança, Pai. Seus avós estão aqui, pediram oração, intercederam por ele. E agora nós te pedimos, continue a guardar essa criança, Pai. Escrevam uma nova história para a vida dessa criança, Deus. Não olhe pelos seus pais. Se os seus pais pecaram, nós rogamos como igreja, tenha misericórdia, perdoe os seus pecados, Pai. E glorifica teu nome na vida dessa criança. Nós te pedimos como igreja que o Senhor se apiede dessa criança, tirando toda a infecção renal, trazendo toda a cura sobre ele, Pai. Totalmente restabelecido, Senhor, nós te pedimos, para a glória do teu nome, para a nossa alegria e principalmente para a alegria dos seus avós e dos seus pais, Senhor. Nós pedimos assim como igreja, e a tua palavra diz: o que ligares na terra será ligado nos céus. Então nós ligamos agora aqui na terra, Pai, que essa criança seja curada em o nome de Jesus. Concordamos. E todos digam amém. Amém, queridos. Pode sentar. Muito obrigado. Aplauda a Deus pela vida desse casal, dessa família, né? Eles estiveram conosco no domingo retrasado, né? E vieram aqui hoje, graças a Deus, e trouxe o garotinho, né? A Alexiana pediu oração por ele e hoje está aqui acontecendo isso. Eu gostaria de convidar o pastor Clério, que vai ministrar a palavra hoje para a gente. Nós cantamos 2 cânticos muito bonitos. E no primeiro falava da corça, que a corça ansiava pelas águas. Muitas pessoas até pensam, a corça deve ansiar porque ela estava com muita sede. É porque o cântico até fala de ter sede, de ter fome de Deus. Mas na verdade a corça, ela tem anseio pelas águas, porque quando ela se lava nas águas, ela perde o cheiro de carne que tanto apetece o predador dela. Ela tem um cheiro de carne fresca que o predador sente de longe. E quando ela passa pela água, ela perde esse cheiro. Então é uma questão de sobrevivência para ela. E a música diz que, assim como a corça anseia pelas águas, eu também tenho sede de Deus. Você está entendendo a mensagem do cântico? É uma questão de sobrevivência. Porque o cheiro da carnalidade, ele só sai de nós quando nós estamos juntos de Deus. Quando nós nos enchemos dele, aí o cheiro da carnalidade sai. Não tem outra forma, não tem outra maneira de nos livrarmos desse cheiro. E no segundo cântico, que depois nós cantamos até 2 vezes, cantarei o seu amor para sempre. Como é que eu vou cantar o amor de Deus para sempre? De que forma eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? É exatamente com o estilo de vida. Não tem como cantar o amor de Deus só louvando, só com a boca. Isso é muito pouco. É muito pouco. Eu tenho que colocar outras coisas. Eu tenho que colocar o meu coração. E quando eu falo de colocar o meu coração, eu falo de colocar os meus recursos. Porque onde estão os meus recursos, ali está o meu coração. Se eu não coloco o recurso meu, eu não coloco o meu coração. Não tem como. A Bíblia diz que onde está o meu tesouro, está o meu coração. Então todo o meu estilo de vida, todo ele, familiar, financeiro, social, com os amigos, todo ele. Dessa forma eu canto o amor de Deus para sempre. Não tem como cantar de outra forma. 2 Timóteo capítulo 3,
diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos. Você pode tirar essa luz do meu rosto? Pode fazer isso por mim? Obrigado. Muito obrigado. Eu não estava enxergando aqui porque a luz estava muito forte. Muito forte. Versículo 2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa fé, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessas pessoas. Algumas delas entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Em 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz que vai chegar o tempo em que as pessoas não darão mais atenção ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, mas elas vão seguir os próprios desejos. Elas vão arranjar para si mesmo um montão de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. As pessoas estão em busca de ouvir coisas que satisfaçam os seus próprios desejos. E quando elas são confrontadas com alguma coisa que vai contra o desejo delas, elas têm dificuldades. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, esses tempos chegariam. E tem um camarada, o nome dele é Benjamin Franklin. Quem já ouviu falar dele? Esse camarada, ele era jornalista, ele era editor, ele era cientista, era diplomata, era inventor e foi o líder da Revolução Americana. Mas ele não acreditava em Deus. Mas ele ia em todas as mensagens que um missionário chamado Whitefield pregava. E ele foi questionado por isso. Por que você vai em todos os cultos que Whitefield está presente se você não crê no Deus que ele prega? Aí ele disse, mas ele crê no Deus que ele prega. É por isso que eu vou, porque ele crê. Ele estava dizendo que o testemunho de vida de Whitefield estava de acordo com o estilo de vida dele. Que coisa linda, um camarada incrédulo, que não crê em Deus, de repente vai ouvir você, porque ele observa que você crê naquilo que você prega. Coisa linda, coisa forte, né? Pelo fato, irmãos, de nós estarmos vivendo esses dias que antecedem a vinda de Cristo, a Bíblia declara que serão dias trabalhosos, dias difíceis. E eles têm algumas características. Ele diz em Mateus 24, 12, que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. Isso é, vai multiplicar a iniquidade, vai multiplicar a impiedade. Nós temos visto essas coisas. Em Apocalipse 3,15 diz que pela frieza, pela mornidão espiritual, isso é, ele diz, eu sei que vocês não são quentes, nem frios, como eu gostaria que fosse, por causa disso, eu vou vomitar vocês. Então, a mornidão espiritual, as pessoas que não se envolvem com as coisas de Deus. Elas querem estar na reunião, mas não querem se envolver. E Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele fala que chegaria o tempo que a apostasia iria se generalizar. Ele diz, o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Ele fala do esfriamento do verdadeiro amor. Mas nós somos sal, irmãos. Nós somos luz.
E para que nós possamos cumprir fielmente a missão de ser sal e ser luz, nós temos que buscar o verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento. E buscar o avivamento segundo a palavra de Deus. Nós temos, nesses dias de hoje, nós temos algumas inovações, nós temos barulho, temos sensacionalismos, temos engano, temos fogo estranho. Então temos que discernir com cuidado o que é Deus e o que não é Deus. Mas Deus nos deu um modelo apostólico, um modelo de avivamento verdadeiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós trouxemos um esclarecimento sobre a situação atual que o mundo se encontra, para que possamos identificar no modelo de avivamento de Atos, capítulo 2, aquilo que o Senhor quer para a igreja dele, o avivamento verdadeiro. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Primeiro sinal de avivamento genuíno, a pregação da palavra de Deus, com unção genuína do Espírito Santo. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia uma dedicação da igreja, das pessoas, para estarem nas reuniões, para ouvir a mensagem de Deus. Nós ouvimos aqui no início o pastor Gilson falar do pastor Vladimir, que esteve acamado e esteve adoentado, mas se esforçou, está aqui. Falou da pastora Marilza, que se esforçou, estava cansada, esteve na reunião ontem, foi para o trabalho hoje e está aqui na reunião, está no culto. Veio receber de Deus, não de mim, mas de Deus. Veio receber do Espírito Santo de Deus. Se esforçou para ouvir a palavra de Deus. Se empenhou para ouvir a palavra de Deus. E o texto ainda nos fala da firmeza na doutrina genuinamente bíblica. E aqui, irmãos, nessa congregação, nós sempre temos comido do maná verdadeiro, da doutrina genuinamente bíblica. Bíblia. Só não come quem não quer. Só quem não quer. Não teve um dia que eu vim aqui que não saí satisfeito com algumas coisas no meu alforje, levando para dar a outros, porque eu comia me fartar e tenho para levar para outras pessoas, de tanto que foi servido aqui. E o texto nos fala da comunhão profunda com Deus, com o nosso semelhante. Ele diz que todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Havia comunhão, irmãos. Havia relacionamento. Mas não era uma comunhão que você entra e cumprimenta a pessoa e participa do culto e depois vai embora, acabou. Era uma comunhão diferenciada. O verdadeiro avivamento traz esse tipo de comunhão. Eles comiam junto, eles partilhavam as necessidades juntos, eles supriam-se uns aos outros.
Essa palavra comunhão, ela significa participação comum. Aquilo que nós partilhamos juntos. Nós vemos aqui algumas coisas que eles vivenciaram juntos. Eles tinham uma alimentação comum. Eles perseveravam no partir do pão. Veja bem, eles perseveravam. A comunhão era constante, eles estavam sempre em comunhão. Nós ouvimos aqui o pastor Gilson vir de Portugal e do Espírito Santo falando muito da alegria, do impacto que foi para ele ver a comunhão dos irmãos tanto no Espírito Santo quanto em Portugal. Irmãos, e isso é o verdadeiro avivamento, isso é o genuíno avivamento. Tem que haver comunhão, tem que haver comunhão. Eu tenho que ter comunhão com todos, vocês têm que ter comunhão com todos nós. A comunhão não se fazia assim só de discursos, mas com relacionamentos constantes. E o mais interessante, ao redor da mesa. Eles perseveravam juntos no partir do pão. Os maiores segredos, irmãos, são compartilhados sentados à mesa. Os maiores segredos. O melhor discipulado é sentado à mesa. Eu recebi um discipulado do pastor Gilson, juntamente com o Thomas, esses dias. Nós nos sentamos no local para comer. Ele me ligou e falou: Clério, vem almoçar aqui comigo, eu estou aqui com o Thomas. Aí eu fui, sentamos lá, almoçamos, e lá nós conversamos enquanto almoçávamos. O melhor discipulado, ele é feito durante as refeições. O estreitamento das relações é feito durante as refeições. É sentados juntos, e eles faziam isso. A igreja genuína, a igreja que Cristo criou, ela foi criada assim. Jesus se reunia com os apóstolos, ele comia junto com eles. Ele tinha tanta intimidade com eles, que quando ele estava aflito, angustiado, ele chegou e falou para eles: olha, orem um pouco por mim. Olha, Jesus pedindo aos discípulos dele que orassem por ele, porque ele estava angustiado. Ele não tinha vergonha de compartilhar a angústia dele, sendo ele Deus, Senhor de todas as coisas, a angústia dele com os discípulos dele. Como eu e você, que não somos nada, ele compartilhou. Havia comunhão. E ele ensina isso, os apóstolos aprenderam isso. E eles fundaram a igreja em cima disto, em cima de comunhão, em cima de relacionamento. O irmão não sabe nem a data do aniversário do outro, não sabe onde mora, não sabe se está passando necessidade. Não tem comunhão, não tem relacionamento. Então está fora do modelo que Cristo deixou para a igreja. Porque o modelo de Cristo tem que ter comunhão, irmãos. Ah, não, esse negócio de gente entrando na minha casa, daqui a pouquinho vai estar falando mal, vai estar não sei o quê, vai estar não sei o quê. Irmãos, a comunhão verdadeira você recebe na sua casa, e você também visita na casa do outro. Você se reúne junto em lanchonete, em outros locais para fazer refeição. Vocês conversam, jogam futebol juntos. Sentam-se juntos, nem que seja no chão para brincar, para conversar, para comentar as coisas, as suas dificuldades, a dificuldade do outro, para orar junto. Jesus fazia isso constantemente, os apóstolos faziam isso. Eles tinham uma busca comum de Deus, eles perseveravam nas orações. Havia oração pessoal. E isso não era usado como justificativa para eles fugirem da oração comunitária ou congregacional. Eles tinham uma consciência comum, tinham uma vida de oração, mas eles vinham para a reunião da igreja, para estar orando junto. E nas reuniões é colocado a necessidade de um e de outro, e nós oramos, como foi pela criança que hoje está ali bem, graças a Deus. É importante, irmãos, a comunhão na igreja e também nas nossas casas. E havia temor do Senhor. O texto diz que em cada alma havia temor do Senhor. Mas não era medo de Deus, não, irmãos. O temor do Senhor era a certeza plena que o Senhor estava ali, com eles. Então, quando você está lá no trabalho, o Senhor está lá com você. Quando você está nos seus estudos,
Ele está lá com você. Quando você está lá com os seus vizinhos, Ele está lá com você. Você tem que ter convicção disso, que Ele está lá. Até porque Ele está cuidando da ovelha dele. Está cuidando de você, está ali junto com você, para guardar você, para você não pecar, para você não cair. Está ali junto com você todo o tempo. O Espírito Santo não te deixa só um só minuto. E eles tinham isso, e em cada alma, isso em cada pessoa, havia esse temor. Logo, irmãos, um avivamento, ele só é real quando vem com estas marcas de comunhão vertical e horizontal. Você tem que ter comunhão com Deus, mas tem que ter comigo também. Tem que ter com o seu irmão que está do seu lado. Tem que ter. Este negócio, 10 pessoas para ir ali dar um abraço em fulano, que chegou aqui e tal, está no nosso meio. Irmão, tem que levantar 20. Fica aquele negócio, vai você, vai você, vai você. Não. Vai lá, abraça gostoso, um abraço verdadeiro, genuíno, um abraço apertado. Chega aqui, irmão, chega aqui você, vem aqui. Camarada vai abraçar, irmãos. O cara abraça assim, ó. O camarada não encostar nele. O cara não vai te morder, não. Ainda faz barulho. Você abraça mesmo, ó. Beija, agarra, até irmão. É teu irmão. O camarada vai abraçar. Uma coisa esquisita. É esquisita e bate no peito do cara mais empurrando do que outra coisa. Irmão, que comunhão é essa? É teu irmão ou não é seu irmão? Tem que ter comunhão de verdade, irmão, em tudo, em tudo. Sabe, havia amor, havia apego um pelos outros e havia amor também pela casa de Deus. Era a igreja que o Senhor Jesus criou. Essa foi a igreja que Ele criou. Havia singeleza, havia alegria no coração deles. O relacionamento social deles era compatível. Havia um contexto histórico, até falamos sobre isso esses dias. Eles vendiam as propriedades bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O contexto histórico era que eles vendiam, porque quando eles se convertiam, Roma tomava todo o patrimônio, porque era proibido ser crente. Então eles vendiam porque Roma ia tomar. Mas o fato que eles vendiam, botavam o dinheiro no bolso, poderiam fazer o que quisessem com isso. Mas eles ajudavam aqueles que tinham necessidade. Essa que é a questão. Era deles os recursos. Eles colocavam o coração dele. E onde estava o coração? Estavam os recursos. Se os recursos não estão ali, o coração não está. Não tem como você dizer que o seu coração está aqui e você não dizimar. Não tem como você dizer que seu coração está aqui, você não ofertar. Não tem como você dizer que seu coração está aqui e você não primiciar. Não tem como. Mas de coração mesmo, irmão. Não para cumprir uma cerimônia, um ritual. De coração, com amor pela obra de Deus, pelos negócios de Deus. Se você botar o seu coração, aí as coisas vão funcionar. A solidariedade deles era abrangente, irmãos. Nos versos 44 a 45, nós acreditamos que Lucas escreveu esse livro. Ele destaca um importante sinal de avivamento. A solidariedade deles, que tinha características claras, evidentes, era para com todos os que creram. Está lá no versículo 44. A solidariedade não era para com um ou para com outro, não. É para com todos que tivessem necessidade. Ah, eu tenho um grupinho aqui, esse aqui é o meu grupinho. Que grupinho, irmão? Nós somos um só povo, uma só igreja. Vamos para um só céu, não tem dois céus. Paulo fala de terceiro céu, mas ele fala de outra coisa. Nós vamos estar todos juntos com Cristo. E não tem mais santo ou menos santo, não.
todos, ele pegou e colocou todos nós embaixo do pecado para usar de graça e misericórdia com todos nós. Com todos nós. Ele que nos colocou assim. A graça de Deus manifestada na vida deles, quando nós cantamos, que você quer cantar, que eu quero cantar, o amor de Deus para sempre, o amor de Deus eles cantavam através de obras. De obras. Não era de boca, não, era com a vida deles. Era uma atitude de adoração. Não era uma voz de adoração. O versículo 44 diz que eles estavam juntos. Juntos, irmãos. Eles se pegavam, se abraçavam, paravam juntos. E às vezes é tão difícil um irmão ter um tempo junto para estar com o outro. O camarada às vezes foge, não quer. E a solidariedade, irmãos, é muito mais do que a doação de bens. É a doação de si mesmo. É a doação de você mesmo, de nós mesmos. É a doação no relacionamento. Um relacionamento de verdade, sincero. Um relacionamento que abrange todas as áreas da nossa vida. O texto no versículo 5 diz que eles tinham tudo em comum. O espírito comunitário na vida deles era muito forte. Muito forte. Ninguém era excluído dessas relações. Na verdade, eles se viam como a grande família de Deus. Deus Pai e todos como se fosse sendo da mesma família. E interessante que a assistência que eles prestavam uns aos outros não era decorrente das sobras. Não era decorrente. Sobrou aqui, eu vou dar uma ajuda. Não. Era das posses que eles tinham, era dos bens que eles tinham, era daquilo que eles tinham que tinha um valor para eles, que tinha um significado para eles. Se você comparar com o versículo 26, diz que era oportuna, que o produto era distribuído entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, que supre a necessidade do outro, que supre. Ela tinha uma visão missionária. O genuíno avivamento tem que ter uma visão missionária. O texto diz que eles pregavam com o estilo de vida, os ensinos de Jesus. E todos estavam cheios de amor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por eles. A generosidade entre eles, entre todos eles, que se diziam cristãos, era muito grande. Não havia legalismo, irmão. Não havia fanatismo. O texto diz que eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. As pessoas gostavam deles. Quem não era crente gostava de andar com crente. Não andar com esse camarada não. Esse camarada bebe, esse camarada fuma, esse camarada se droga, ele se prostitui. Sabe, o mundo está olhando para nós, querendo que nós nos convertamos, para que eles possam então se espelhar em nós. Eles tinham prazer de andar, de estar junto dos discípulos. Eles se alegravam de estar junto deles, de ouvir o que eles tinham para falar. Eles tinham a simpatia do povo. Eles caíam na graça do povo. Irmão, e não dá para cair na graça do povo só de blá, blá, blá. Não tem como. Ou você tem um estilo de vida que glorifica o nome de Deus, ou você não cai na graça do povo. Não tem como. A adoração deles era equilibrada. Era no templo e era nas casas. Olha só. Eles não adoravam só quando vinham as reuniões no prédio da igreja. Eles adoravam também quando estavam em casa. Haviam reuniões nas casas para servir, para adorar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor. Havia esse tipo de reunião. Esse avivamento, irmãos, que nós estamos falando, é a redescoberta de Deus. Redescoberta de Deus. Só há avivamento
aonde há uma adoração verdadeira, diferenciada, qualificada e crescente de Deus. Na igreja que Cristo criou, a igreja chamada primitiva, essa adoração ela era harmoniosa, havia graça na adoração. Ela era no templo e nas casas. Digamos de novo, no templo e nas casas, irmãos. Nas casas também haviam reuniões de pessoas que serviam ao Senhor. Nós poderíamos citar aqui algumas dezenas de textos que mostram isso. E interessante que era diariamente. Eles tinham as reuniões todos os dias tinha reunião. O texto é muito claro, ele diz que eles perseveravam. Eles se reuniam constantemente. E havia prazer, eles eram unânimes. Eles tinham prazer de estar nas reuniões. Eles tinham prazer. Quando falavam, olha, reunião amanhã, hein? Poxa, eu não esqueci não, eu estou sabendo. É 7 horas eu estou lá. Havia alegria no coração das pessoas para ir para as reuniões, tanto no templo quanto nas casas. Eles tomavam as suas refeições com alegria e louvavam a Deus. Nós percebemos nesse texto que a adoração não era aquele momento solene de culto, formal, institucional. Aquele culto que o Espírito Santo não podia se intrometer porque estava tudo planejado de antemão e se ele tivesse que dar palpite, ele já tinha dado antes daquele, não era o momento dele se intrometer. Na hora do culto, o Espírito Santo não podia opinar. Não era isso. Aquele culto todo. Não era isso, não. Havia uma organização? Claro que havia, tem que haver uma organização. Mas quem dirigia a reunião, tanto na casa, quanto no prédio, no templo, que era o prédio, era o Espírito Santo. Através de uma pessoa, mas era o Espírito Santo. A adoração e louvor sincero fazia com que as pessoas chegassem a Deus, e havia um crescimento no número de pessoas, e o texto diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Olha só, era todos os dias. Todos os dias havia uma pessoa que se convertia a Cristo, que era salvo. Não estou falando de pessoas que agregam a uma denominação, que passam a fazer parte de uma religião, não. Estou falando de pessoas salvas. Todos os dias o Senhor acrescentava pessoas que eram salvas. É diferente. Ser salvo é diferente de ter uma denominação. De ter uma carteira, como diz aquela história que o pastor Vladimir contou. O camarada queria dar uma carteirada no irmão Pedro, dizendo, não, tenho 32 anos de crente, e lá no céu não entra com carteirado, mas com o estilo de vida daquele camarada. Essa ilustração cai muito bem nesse texto. O estilo de vida daquele camarada era só de religião. Ele tinha uma religião, mas ele não era salvo. Ele não tinha uma atitude cristã. O coração dele não estava ali. E um dia, uma única oferta que ele deu em 32 anos, o irmão Pedro mandou João devolver para ele apanhar aquela moeda e falou, pega seu dinheiro de volta, corrigido, é claro, e pode ir embora. Pega o elevador, aperta a letra I e desce. Letra I, direto. Camarada, ele não tinha um estilo adequado. Esse princípio, irmãos, ele é muito claro. Esse princípio, o Senhor acrescentava todos os dias que iam sendo salvos, porque havia evangelismo. Havia uma estratégia evangelística. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, essas estratégias, elas começam a chegar a nós. Deus começa a abrir os nossos olhos e nós começamos a enxergar esse estilo de vida cristocêntrico. É de uma beleza muito grande esse estilo de vida. Ele acaba por cativar as outras pessoas. As outras pessoas vão ver a mudança na vida de alguém que se converteu a Cristo e vão ter interesse em conhecer este Deus que faz isso na vida de alguém.
Imagine só as pessoas chegando perto de você falando assim: rapaz, ou moça, ou senhora, senhor, olha, eu tenho visto como Deus tem mudado a sua vida. Aonde é que você congrega? Aí você fala: olha, eu congrego ali em Realengo, mas eu tenho um grupo de vida em que eu me reúno aqui na minha casa ou na casa de um irmão. Uma vez por semana nós estamos reunidos lá e temos orado um pelos outros, e ali nós temos ouvido a palavra de Deus, e o Senhor tem abençoado muito. E nós temos reunião na casa e temos também no templo. Nós temos ali um grupo que se reúne. Olha, é pertinho da sua casa, vai ficar fácil, é aqui perto, ou é na minha casa mesmo. Você pode participar. Você vai atrair as pessoas por causa do seu estilo de vida cristocêntrico. Elas vão ter interesse em Jesus através de você, por causa de você, por causa da maneira como você testifica, como você evangeliza desde a hora que você acorda até durante o seu sono. Irmãos, nós vamos começar nesse estilo de evangelho, de avivamento, de vida. Nós teremos grupos de vida agora nessa igreja. Eu mesmo vou estar dirigindo um na casa do Marcão e da Jane, e um na casa do Gilmar e da Vânia. Eu tenho uma disponibilidade de tempo, então dá para trabalhar em 2 grupos. A semana podia ter uns 15 dias, que aí a gente pegava mais 1 ou 2, não sei. Daqui a semana ela é um pouco curta, então não dá para fazer mais assim. Mas se tivesse, nós disponibilizaríamos mais tempo. E muitos outros grupos de vida serão levantados aqui. Sabe, nós, os pastores dessa igreja, pastor Gilson, que é o pastor presidente, pastor Sênio, pastor Vladimir, pastora Renata, pastor Paulo já é pastor. Nós sabemos disso. Pastora Carla já é pastora, irmãos, olha, há muito tempo. Nós sabemos disso. Tá? Eu, pastor Clério, pastora Vera, nós estamos sonhando em oração com essa igreja viva aqui. E queremos encorajar você em oração a sonhar junto conosco por uma igreja com um estilo de vida cristocêntrico, uma igreja que tem comunhão, com uma igreja que chora quando o irmão chora, que se alegra quando o irmão se alegra, que sente a dor do outro, que conhece a dor do outro. Como é que você vai conhecer a minha dor se você não se relacionar comigo? Como é que eu vou conhecer a sua dor se eu não me relacionar com você? Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero convidar os pastores para estarem aqui, por gentileza. Pastor Paulo, pastora Carla também. Por gentileza, Paulo. Esse estilo de vida, irmãos, é um estilo do avivamento da igreja de Cristo. Uma igreja que tem comunhão, que tem amor, que sente a dor do outro. Sabe, Vera? Nós temos sonhado com isto. Nós temos sonhado. Pastor Gilson sonhou, compartilhou o sonho dele conosco. Nós temos sonhado em oração com isto. E nós gostaríamos que você estivesse sonhando também. Nós gostaríamos de encher de grupos de vida Realengo, Rio de Janeiro, Ricardo de Albuquerque, São João de Meriti, Mesquita. Pode dizer o nome dos bairros, irmãos. Niterói, Campo Grande, Itaguaí, Pedra de Guaratiba, Santíssimo, Macaé, Saquarema, Japeri, Angra dos Reis, Paracambi, Madureira, Rio da Prata, Estado do Rio, Barra da Tijuca, Copacabana, Marechal Hermes, Honório Gurgel. Irmão, nós queremos Cascadura, espalhar grupos de vida, Rocha Miranda,